This call is now being recorded. Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos para mais uma aula do nosso, né, Estádio, Seminário Teológico à Distância. O Estádio é um seminário programado para aquelas pessoas que desejam estudar a palavra de Deus, mas que por algum motivo elas não podem estudar presencialmente de segunda a sexta. Então, o estádio ele vai, né, a você, e as aulas são gravadas e postadas, né, para que a pessoa, o aluno, tenha à disposição as aulas. Nós estamos estudando teologia, a doutrina de Deus. Teologia é conhecida nos círculos acadêmicos também como teontologia. Teos ou theos, Deus. Ser, logos, estudo. Então, um estudo do ser de Deus. E nós estamos estudando a Santíssima Trindade. É a formiga querendo estudar o universo. É um ser pequeno querendo estudar esse Deus tão imenso, tão poderoso. Então, à medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, ela vai se descortinando para nós. Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós vimos na aula passada a doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Então, o que nós já vimos agora? Nós já vimos na doutrina da Trindade a Trindade no Antigo Testamento. Nós vimos que, primeiro, antes de nós estudarmos a doutrina da Trindade no Antigo Testamento, nós vimos a unidade do ser de Deus. O ser de Deus é um ser um. Não há dois deuses. Não existem três deuses, mas um único Deus. Nós vimos que Deus é um só. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Nós vimos, Pai, Senhor, meu irmão Nete, a doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Nós vimos que no Antigo Testamento, a doutrina da Trindade, ela se encontra de forma implícita. Por quê? Porque no Antigo Testamento, os israelitas estavam rodeados de países, de povos politeístas, que acreditavam em vários deuses. Então, se o povo de Israel se Deus tivesse revelado de forma explícita, como faz no Novo Testamento, o povo de Israel não podia confundir um único Deus subsistente em três pessoas com os vários deuses
e se tornado politeísta. Então Deus se revela, dizendo, façamos do homem a nossa imagem. O homem se tornou como um de nós. Desçamos, confundamos, verbos no plural para indicar pluralidade de pessoas. Mas isso podia ser Deus falando com os anjos. Aí nós vimos o texto de Isaías, que diz a mim e a você que Deus não tomou conselho com ninguém. Isso exclui os anjos. Então, quando Deus está falando com as outras pessoas da Trindade. Aí nós vimos que existe uma repetição do nome sagrado de Deus. Esse nome vem sempre em maiúsculo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. O Senhor sobre ti e te dê a paz. Então nós temos Senhor, Senhor, Senhor. Então nós temos várias indicações da doutrina da Trindade no Antigo Testamento. Diga, Anderson. Não, a questão do Elohim também, né, pastor? Que indica pluralidade, né, também. É isso? É porque Elohim é o nome também que pode ser atribuído a outros deuses, ou até mesmo a juízes. Então, vamos lá. Agora, no Novo Testamento, a doutrina da Trindade já vem de forma explícita. E nós vamos ler e orar. E sendo Jesus batizado, e eu queria pedir a oração de vocês pela minha mãezinha, a dona Estela, que está doente. Ela tem 82 anos. Eu queria pedir a vocês que orassem pela minha Santa Mãe. Senhor nosso Deus e Pai, eu coloco diante de Ti a vida da minha mãe, as nossas vidas. Eu te peço que nos dê saúde a ela. Eu te peço que nos guarde, eu te peço que nos ensine. Ó Deus poderoso e maravilhoso, em nome de Jesus eu te peço, eu te oro e eu te agradeço. Guarda-nos do mal, dá-nos inspiração e unção em nome de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é o meu Filho amado. Então nós temos aqui, em quem me compraz, nós temos aqui as três pessoas da Trindade. Jesus, o Espírito de Deus. Então, no batismo de Jesus, nós temos a primeira indicação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No texto da fórmula batismal. Enquanto no Antigo Testamento era de forma implícita, você tinha que deduzir pelos verbos, como falou o Anderson, a palavra Elohim, no princípio criou Elohim, Eloá é o singular, Deus. O plural, que é o que a gente chama no hebraico de plural majestático, é quando você quer engrandecer alguém, ou quando esse alguém já é maravilhoso, então nós colocamos o nome dele no plural. E aí, nós vamos ver na fórmula batismal. Jesus disse, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome. Veja que a palavra nome, ela se encontra no singular. É um nome só. Mas o nome do Pai, porque aqui o normal era para ser assim, nos nomes, se fossem três deuses. Mas como é uma só pessoa, um só ser subsistente em três pessoas,
No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu queria pedir a vocês que falassem, que fizessem perguntas. Eu vejo alunos, esse longo tempo que eu tenho dado aula, e dizem assim, professor, mas é porque eu não queria interromper a aula. Você não interrompe a aula quando você faz uma pergunta. Pelo contrário, você melhora a aula. Porque você me dá a oportunidade de esclarecer uma dúvida que pode ser que outros tenham. Né? Então, vocês têm plena liberdade para, quando quiser, só é falar. Então, não fique calado. O texto em que Jesus ora pelo Consolador, a palavra Consolador é parakletos. Né? Vem de duas palavras. Para é uma preposição, junto a ou perto de, e kalel. Então, é chamado para estar ao lado. É daí que vem a nossa palavra advogado. Então, quando Jesus promete o Consolador, ele vai subir ao céu, os discípulos estão tristes, e Jesus promete que não vai deixá-los só. Aí ele diz assim, e eu, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Essa palavra outro aqui, na língua grega, tem duas palavras para outro. Héteros é outro de qualidade diferente. E a palavra alos, outro igual. Aqui é alos, outro igual. E aí ele diz assim, outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Então nós temos aqui eu, Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Então você vai perceber que em todo o Novo Testamento existe claramente o ensino explícito da doutrina da Trindade. Nós já vimos nos Evangelhos, agora vamos em Atos. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Um dia, um testemunho de Jeová muito culto na doutrina deles, disse, pastor, eu gosto muito de ouvi-lo, suas argumentações são boas, mas o que você acha desse versículo? Que diz que quando Estevão morreu, ele viu o pai e o filho. Ele disse, e onde estava o Espírito Santo lá no céu, se vocês acreditam na Trindade? Eu disse, você não está entendendo o texto? Eu disse, não só esse, mas vocês não entendem um bocado de texto. O Espírito Santo desceu, e se você ler o texto, você vai ver que Estevão, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo não estava no céu, estava sobre Estevão. Aí ele disse, é verdade. Então nós temos aqui o Espírito Santo, o Filho e Deus. Eu destaquei tudo em vermelho. Nós temos também a questão da Trindade no texto onde Deus ungiu a Jesus. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, então nós temos o Pai, Deus, Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Então, nesses textos, nós estamos vendo a Trindade claramente, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos também, já agora no livro de na carta aos Romanos, né? Você está vendo, foi Evangelhos, Atos, agora Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito.
se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é Deus. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Então, você vai ver, vós não estáis na carne, mas no Espírito, o Espírito de Deus, Pai, e o Espírito de Cristo. Então, nós temos o Espírito, Deus, o Pai, e Deus, o Filho, Jesus Cristo. Então, o correto é nós dizermos Deus, o Pai, Deus, o Filho, e Deus, o Espírito Santo. Aí nós temos agora, avançando, ainda em Romanos, eu coloquei muitos versículos para que você veja que a doutrina da Trindade não é algo criado, nem inventado, como dizem as testemunhas de Jeová. Então diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então nós temos o Espírito de Deus, Deus Pai e Deus Filho, o Cristo. E aí agora nós vamos para Corinto. Deixa eu ver aqui. Quem é Rosa? É Rosângela, né? Clica aqui no link, mulher. Aí. Então, vamos lá. Texto da bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Esse é um dos textos mais claros, onde a doutrina da Trindade é exposta. Fica claro, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo. O outro texto é na unção do cristão. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, Deus Pai, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo. Então nós vemos que desde dos evangelhos até Corinto, nós estamos vendo de forma clara a doutrina da Trindade. Agora nós vamos para Gálatas. Você vai perceber que todo o Novo Testamento é trinitariano. Ensina claramente a doutrina da Trindade. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Então nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que eu destaquei aí em vermelho. Nós vamos agora para Efésios. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, dedicado ao Senhor, no qual também vós,
juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então você vai ver Jesus Cristo, Deus Filho, Deus Pai e Deus Espírito Santo, em Efésios. Vamos ver agora mais um em Efésios. Você está vendo que livro por livro tem a doutrina da Trindade. É inegável. Paulo esboçou um pequeno credo. Há um só corpo e um só Espírito. Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, que é Jesus Cristo. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Então nós vemos o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai. Agora nós vamos para 2 Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus, Pai, por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que também vos chamou, mediante o Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, em Tessalonicenses agora, nós estamos vendo Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Em Tito, nós vamos ver agora, em Tito, que diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, Deus Pai, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então você percebe Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho. As cartas paulinas, todas elas são trinitárias, ensinam claramente três pessoas na Santíssima Trindade. Aí agora nós vamos para Hebreus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então, Paulo, o autor de Hebreus, nós dizendo, ele nos diz que Cristo ofereceu seu sangue por meio do Espírito Santo a Deus Pai. Então, nós temos Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Pai, tudo no mesmo texto. E é porque alguns textos eu não coloquei porque eram muito grandes. Mas quando você pega um parágrafo, você vai perceber que existe muito do ensino da Santíssima Trindade na Escritura Sagrada. Nós estamos agora em Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício, pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Então, nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus, Deus Pai e Deus Espírito Santo.
Outro texto de Hebreus, que vai falar sobre a Trindade, é o texto dos juízos. No Antigo Testamento, os pecados estavam divididos em dois grupos, basicamente. O pecado perdoável, o pecado que tinha perdão, para este tinha um sacrifício providenciado por Deus para que a pessoa, o ofensor, o pecador encontrasse perdão, e tinha o pecado imperdoável, aquele pecado para o qual Deus não estipulou nenhum sacrifício, né? Que era a blasfêmia contra Deus. Então, se alguém blasfemasse contra Deus, não havia perdão para aquela pessoa. Ela era apedrejada até a morte. Então, o texto agora vai nos falar, tendo como pano de fundo esse ensinamento do Velho Testamento. Diz assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno. Ele antes diz assim: se alguém quebrar a lei de Moisés, morre. Aí ele vai de quanto maior castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Na Epístola aos Hebreus, os judeus estão, por causa da perseguição, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo estão voltando para o judaísmo, para fugirem da perseguição. E o autor diz que fazer isso é pisar o Filho de Deus. E profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Então nós temos, calcou aos pés o Filho de Deus e ultrajou o Espírito da graça. Então nós estamos vendo agora, nós vamos para outro texto de 1 Coríntios, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós temos Deus, o Espírito, Deus, o Filho e Deus, o Pai. Aí nós vamos agora para Filipenses. Aí você está vendo que nós estamos com todo o Novo Testamento. Ele diz: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo. Então, no Novo Testamento, o ensino de todo o Novo Testamento é trinitário. É que existe um único Deus eternamente subsistente em três pessoas. Aí nós vamos agora para o texto de Pedro, que diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aí Pedro agora acrescenta: Deus Pai.
não apenas Deus, mas Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, nós temos Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus o Filho. Agora nós vamos para Judas, a penúltima carta, penúltimo livro do Novo Testamento. Mas vós, amados, veja que nenhuma carta de um capítulo só deixa de falar na Trindade. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, nós estamos vendo aqui as três pessoas da Santíssima Trindade. E agora nós vamos para o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Será que o Apocalipse fala da Trindade? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Daquele, aqui eu não coloquei, não grifei, daquele que é, que era e que há de vir. É o Pai. Aquele, no livro de Isaías, Isaías diz, aquele que é, que era e que há de vir. Né? O nome de Deus, ele vem de um verbo, o verbo raiar, é o verbo ser. E no nome de Deus, nós temos lá os 3 verbos, eu era, eu sou, eu serei. Então aqui nós temos Deus Pai, aquele que é, que era e que há de vir, englobando todo o tempo, o eterno. E diz assim, e dos 7 espíritos. 7 aqui é a plenitude. Lá em Isaías diz assim, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito da verdade, do juízo, da sabedoria. Então, se você contar lá, vai ter 7 espíritos, principalmente se você contar na Septuaginta, que era a Bíblia dos cristãos. Então, nós temos aqui a plenitude do Espírito Santo, que estão diante do trono e da parte de Jesus Cristo. Então, no Apocalipse, nós temos o que é, que era e que há de vir, a plenitude do Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, por todo o Novo Testamento, nós encontramos a pessoa, a Santíssima Trindade. Alguma pergunta? Então, agora nós vamos ver a questão da deidade. Deidade é a mesma coisa que divindade. Ou seja, nós temos 3 pessoas no ser de Deus. Quando a Bíblia ela vai afirmar, nós vimos que existem atributos que Deus não divide com ninguém. Ou seja, só ele os tem. Então, se alguém tem esses atributos, ele é Deus. Então, nós vamos ver que a Bíblia fala de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Você tem aí o texto de Filipenses 4:20. Vamos ver se a Bíblia chama de Jesus de Deus. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chama-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco. Então, Jesus é chamado de Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. E em Hebreus diz assim, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus. E agora nós vamos ver se o Espírito Santo também é chamado de Deus. Disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Preste bem atenção. E retivestes parte da herdade, ou seja, do campo, guardando-a, não ficava para ti. Pedro está dizendo, se você tivesse guardado, não era tua. E vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, se a gente lê o texto com atenção, que é uma coisa muito difícil hoje, a gente lê o texto correndo, às pressas, sem atentar para os detalhes, quando você olha, você diz assim, Pedro diz, para que mentisse dá o Espírito Santo. E aqui embaixo, Pedro diz, ó, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. E diz, não mentistes aos homens. Quando você mentiu ao Espírito Santo, você mentiu a Deus. Então a Bíblia, ela vai nos ensinar que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Agora nós vamos ver a questão dos atributos. Atributos incomunicáveis, aqueles que Deus não comunica a mais ninguém além dele. Se alguém tem esses atributos, esse alguém é Deus. E aí nós vamos ver o atributo da eternidade. Vamos ver se o Pai é eterno, se o Filho é eterno, se o Espírito Santo é eterno. Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então o Pai é de eternidade a eternidade. Então ele é eterno. Vamos ver se Jesus é eterno. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está numa polêmica, numa controvérsia com os judeus. E Jesus diz, Abraão, vosso pai, em quem vós confiais, viu o meu dia. Se alegrou. Os judeus começaram a querer rir. E os judeus disseram, você ainda não tem 50 anos. Abraão já tinha morrido há milênios. Você não tem ainda 50 anos e você diz, eu vi Abraão?
Abraão viu o meu dia. E aí os judeus começaram a zombar. E aí Jesus diz uma coisa que aos olhos deles é loucura. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E veja que isso está no Evangelho de João. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta ao pai, qual é o teu nome? Ele diz assim, vá lá e diga assim, eu sou, me enviou. E Jesus diz, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o texto está falando da eternidade do Filho, que ele é muito antes de Abraão. Agora vamos ver se o Espírito Santo também é eterno. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Então, o Espírito é eterno. Então, o que é que nós vemos aqui? O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Logo, as três pessoas são divinas. É o que a gente chama de deidade. Quer dizer, Deus. O Espírito é Deus, o Pai é Deus, Jesus é Deus. Mas vamos ver os atributos, né? Porque eu creio que você já tem bastante condição de fortalecer sua crença e explicar sua crença e defender sua crença trinitária. Outra coisa é a onipresença. Então, só o Pai é eterno, só Deus é eterno. Mas só Deus é onipresente. Ninguém mais, nem anjo, nem homem, nem arcanjo. Só Deus é onipresente. Então, nós vamos ver o Pai é onipresente. Esconder-se-ia alguém escondereis de modo que eu não o veja? É uma pergunta. Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então, em Jeremias e em tantos outros textos do Antigo Testamento, Deus diz, olha, esconderia alguém em escondereis de modo que eu não os veja? Ou seja, há um lugar onde eu não esteja, onde alguém possa se esconder sem que eu lá esteja? A resposta é não. Isso é chamado de pergunta de retórica. Pergunta de retórica é aquela pergunta que você faz já sabendo a resposta. Sabendo que a resposta, sabendo qual é a resposta do leitor. Então, o Pai é onipresente. Vamos ver se o Filho. Jesus diz aos seus discípulos, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus disse, onde vocês estiverem? Na Rússia, na Iugoslávia, na África, no Japão, na China, no Alasca, na Antártida, no Brasil, na Venezuela. Onde estiverem dois ou três, aí estou eu no meio deles. A única pessoa capaz de estar ao mesmo tempo em vários lugares é alguém que é onipresente. Então, Jesus também é onipresente. Mas vamos ver se a Bíblia ensina a onipresença do Espírito Santo. Para onde me irei do teu Espírito? Pergunta o salmista. Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer no inferno a minha cama, a palavra inferno aqui é a palavra hebraica Sheol,
Eis que ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Então nós vimos que o Pai é onipresente, o Filho é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. Até aqui alguma pergunta? Parece que eu estou falando para gente que não está escutando. Não, pastor. Há alguma pergunta, pessoal? Alguma Não, tá pergunta? tudo. Não, estamos entendendo, pelo menos eu estou entendendo tudo. Irmã Rosângela? Ok, Leonildo? ok, pastor. Tá Tá tudo dando para ok. entender tudo? Tá, o que não der, nós vamos olhar na apostila. Ficou claro? Ficou ótimo. Amém. Leonildo? Pessoal, não tenham medo de fazer pergunta. Agora, onipotência é ter todo o poder. Nós vamos ver, né? O Pai é onipotente. Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Então, o Pai tem todo o poder. Vamos ver se o Filho também é. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder. O que é todo o poder? Onipotência. No céu e na terra. Então, Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então, ele é onipotente. Vamos ver sobre o Espírito Santo. E respondendo o anjo, disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Como entender esse texto aqui? O anjo Gabriel chega para Maria e diz, olha, Maria, você vai dar à luz a um filho. E aí Maria diz, olha, eu creio. Tudo que o Senhor disser, eu creio. Mas, do ponto de vista humano, ela diz, como pode, se eu não conheço, se eu não tive relações sexuais com nenhum homem, se eu sou virgem? Então ela está dizendo, olha, humanamente isso é impossível. Tem que ser alguém que tenha muito poder. E aí ela diz, só Deus tem esse poder. E aí o anjo responde para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. E ele diz, o Espírito Santo é o poder do Altíssimo. Ele diz, quando o Espírito Santo descer sobre você, ele é capaz de fazer qualquer coisa e te cobrirá com a sua sombra. Então o anjo está lembrando até a Maria, lá do deserto. Quando Deus, em seu eterno poder, ele cobriu o povo de Israel com uma nuvem que gerava sombra de dia e luz, iluminação à noite. E aí Maria entendeu, então o Espírito Santo tem todo o poder. Então ela responde, seja feita conforme a tua palavra. Então nós vimos que o Pai é onipotente, tem todo o poder, o Filho tem todo o poder, o Espírito Santo tem todo o poder. Agora, onisciência. Vamos ver se o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm todo o conhecimento. O Pai,
e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, diante do Pai, não há segredos, não há agenda oculta, não há nada debaixo do tapete. Tudo está claro. Mas vamos ver se Jesus é onisciente. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estado. Toma-o e dá por mim e por ti. Vieram cobrar, naquela época, eram como hoje, muito tributo, muito imposto para ser pago. E aí vieram cobrar de Jesus, de Pedro, e era um tributo injusto. E aí Jesus faz uma pergunta aos discípulos. E diz, de quem se cobra imposto? Dos filhos ou dos estrangeiros? Aí isso é dos estrangeiros. Ele diz, logo os filhos estão isentos. Aí Jesus está dizendo, eu não precisava pagar. Você não precisava pagar, Pedro. Porque, preste bem atenção, tem coisas que nós não precisamos fazer, que não é uma obrigação. Nós fazemos para não escandalizar as pessoas. Nós abrimos mão do nosso direito para abençoar o nosso próximo, esse amor ao próximo. Então, Jesus, mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, lança o anzol, aí ele diz, o primeiro peixe que você pegar, abra a boca. E dentro do peixe, você encontrará uma moeda. Aí ele ainda disse o valor da moeda. Era uma moeda romana. Um estado. Em outras palavras, Jesus sabia qual o primeiro peixe que ia morder a isca de Pedro, antes de Pedro chegar lá. Sabia que aquele peixe tinha engolido naquele dia uma moeda, talvez pensando que era alguma comida por causa do brilho. E Jesus sabia o valor da moeda. Isso é o que eu chamo de onisciência. E hoje eu quero dizer, fazendo uma parte, uma palavra pastoral. Se Jesus sabe o que um peixe comeu, não sabe o que nós estamos passando? Vou repetir. Se Jesus é aquele que sabe o que acontece com um peixe, no meio de bilhões de peixes, se Jesus sabe o que esse ser comeu, não sabe o que eu e você estamos passando? Claro que sabe. Então, a tua dor, teu dilema, teu sofrer, Jesus não é indiferente, ele sabe. Porque ele é onisciente. Mas vamos ver sobre o Espírito Santo. Vamos ver se o Espírito Santo também possui esse atributo de conhecer todas as coisas. Eu acho esse texto profundo demais. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Aí ele vai explicar por que o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Paulo diz que não há nada que o Espírito Santo não conheça, mesmo
aquelas que estão lá no coração do Pai. Isso é o que eu chamo de conhecimento, de onisciência. É alguém que é capaz de sondar, de conhecer as profundezas de Deus. E a Bíblia, agora a palavra pastoral, a Bíblia, ela vai nos dizer que o Espírito intercede por nós. Então, se o Espírito Santo intercede por nós, ele conhece a vontade de Deus. Ele conhece os pensamentos de Deus, os desejos de Deus. Então, quando ele intercede, intercede com perfeição absoluta. Então, tenha certeza. Tenhamos certeza. A nossa luta nós vamos ter vitória. Porque aquele que intercede por nós não é alguém que ouviu falar de Deus. É alguém que sabe que Deus pensa. É alguém que sabe os planos de Deus. É alguém que sonda o santo coração do Pai. Aí, diante de estudos bem mais abrangentes ainda, chegou-se à definição da doutrina da Trindade. Porque, como você já viu na primeira aula, no Novo Testamento, a doutrina da Trindade era um ensino, claro, como nós vimos hoje. Mas não tinha lá o nome Trindade, que quer dizer 3 em 1. Quando os apóstolos partiram para o Senhor, surgiu a necessidade de se denominar e normatizar as doutrinas. Então surgiu o problema: Jesus é Deus? E aí, em Nicéia 325, houve um concílio, e aí foi provado a divindade de Jesus. Mas a divindade de Jesus abriu outra polêmica. E o Espírito Santo também é Deus? Aí começaram a estudar, e se reuniram no Concílio de Constantinopla, que nós estamos vendo aqui, em 381. E aí foi muito debate, foi muito estudo, foi muito tempo, muita gente boa estudando, até que pegaram os textos das Escrituras e a doutrina da Trindade foi confirmada. E agora tinha um nome: Trindade. E aí, em Constantinopla, a igreja aproveitou o primeiro concílio lá em Jerusalém, em Atos 15, e ela, em Atos 15, quando eles terminaram, eles fizeram uma carta, um documento, que dizia o que eles tinham, qual a conclusão que eles tinham chegado. E aí os cristãos pegaram aquele modelo e eles faziam os estudos, reuniam-se, né, por meses, às vezes até por anos, e eles chegaram a esta conclusão, e aí eu vou colocar só o ponto mais crucial. Diz assim: o que a igreja proclamou? Adoramos a um só Deus em Trindade, ou seja, 3 pessoas. E Trindade em unidade. 3 pessoas, mas um só Deus. Aí eles disseram:
não confundimos as pessoas. Ou seja, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. O Filho é distinto do Pai. O Filho fala com o Pai fala com o Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. E aí ele diz assim, não confundimos as pessoas, nem dividimos a substância. Nós não separamos 3 deuses. Nós não cremos em 3 deuses. A substância é a mesma. E aí eu botei aqui um resumo do que se diz. Adoramos um só Deus. Fala da unidade. Todo exemplo que nós damos em relação à Santíssima Trindade é falho. Não existe um exemplo que se adeque. Todo exemplo que nós vamos dar, ele vai falhar. Por quê? Porque não há igual. Se houvesse alguma coisa que nós pudéssemos usar como exemplo, e isso coubesse e ficasse tudo justo, então Deus já deixaria de ser Deus. Então, quais são os pontos dessa declaração? Primeiro, adoramos um só Deus, há uma só essência. É mais ou menos assim. Nós temos o ouro é a essência. Aí nesta pedra de ouro, tivesse um relógio, uma pulseira e um colar. Então nós teríamos uma só pedra de ouro, mas nós teríamos 3 objetos diferentes: colar, relógio, pulseira. Assim, a essência do Pai é eterna, onisciente, onipotente, onipresente, imutável. Então, existe uma só essência. O Pai, em essência, é igual ao Filho e o Espírito Santo. Mas, nessa essência única, existem 3 pessoas. É como se você pegasse aqui. Esse círculo que eu estou fazendo é a essência. E dentro dessa essência, nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito Santo. Os 3 são iguais, são eternos, onipresentes, imutáveis, autoexistentes. Aí diz assim, nós não confundimos as pessoas. O Pai envia o Filho e o Pai envia o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede ao Pai. O Filho ora ao Pai. O Pai fala ao Filho. O Filho fala com o Espírito Santo. Então, nós temos 3 pessoas diferentes, mas 3 pessoas da mesma essência. E aí tem, e não dividimos a substância, a essência. Nós não pegamos isso aqui e fazemos, está aqui um pedaço. Esse pedaço é o Pai, esse outro pedaço é o Filho, e esse outro pedaço é o Espírito Santo. Por quê? Porque se nós fizéssemos assim, nós já teríamos 3 pessoas. Então, nós não dividimos a essência. A essência é a mesma. Pai, Filho e Espírito Santo. Aí, para concluir, o Millard de Erickson, que é o livro que eu sugeri, eu acho que foi o Anderson que me perguntou, foi Anderson. Millard de Erickson diz assim sobre a Trindade.
tente explicá-la e perderá a cabeça. Ele diz: a doutrina da Trindade, Deus é tão grande, tão maravilhoso, que não cabe na nossa cabeça. Por mais que a gente estude, por mais que a gente leia, por mais que a gente veja na Bíblia, nunca vai ficar totalmente explicado. Nunca. E o que é bom nisso, professor? Porque no dia que Deus couber na minha cabeça e na sua, ele já deixou de ser Deus. Ele já é um ser tão pequeno que é menor do que a minha inteligência. Mas quando eu não o compreendo, significa que ele é infinitamente maior do que a minha inteligência. Aí o Millard Erickson diz assim: tente negá-la e perderá a alma. Porque se eu disser que Jesus não é Deus, só Deus pode dar vida por todos os pecadores. Se Jesus não é divino, se Jesus não é igual ao Pai, então ele podia morrer no máximo por um, mas não por toda a humanidade. Mas sendo ele divino, o seu sacrifício é maior que toda a humanidade. E aí nós podemos nos beneficiar do sacrifício da cruz. Alguma pergunta? Sim ou não? Não, pastor. Não. Então, hoje nós estamos concluindo a doutrina de Deus e semana que vem nós vamos começar a doutrina dos anjos. Né? Nós falamos da Bíblia que revela Deus, do Deus revelado na Escritura, e agora nós vamos partir para as criaturas de Deus, os anjos e o homem. Né? Então não perca e convide pessoas para se matricular no curso. Que Deus abençoe até a nossa próxima aula. Né? Que Deus seja com cada irmão, cada pessoa, hoje e sempre, para a glória do seu nome. Ó Então, Senhor, pastor. até a próxima. E orem Amém. pela minha mãe, por favor. Dona Estela. Amém. Amém, Deus pastor. Com abençoe. certeza, orarei por ela. Obrigado, né?